vamos assistir a nossa aula onde vamos ver a última etapa do processo de respiração celular, que é a fosforilação oxidativa. Fosforilação significa fosforilar, ou seja, é transferir um fosfato inorgânico ao ADP para convertê-lo em ATP. Este processo vai acontecer agora em grande quantidade, porque agora os 34 ATPs restantes que faltam da equação, lembra que foram 2 ATPs na glicólise, 2 ATPs no ciclo de Krebs, e agora temos que produzir no final, os 34, vão acontecer aqui. Por isso chama-se fosforilação. O porquê do termo oxidativa? Oxidação é o ato da molécula perder elétrons. Você se lembra do NADH, do FADH2 das coenzimas? Agora, aqueles caminhões que você acompanhou comigo o tempo inteiro vão descarregar toda a sua energia na fosforilação oxidativa, vão descarregar os hidrogênios e os elétrons aqui. Ou seja, NADH, FADH2 sofrerão oxidação, perda de elétrons, tá? Por isso o termo fosforilação oxidativa. Só que para você entender direitinho comigo, eu quero que agora você não tire o olho da tela e que você acompanhe comigo todas as animações que eu farei aqui com vocês. Estamos diante de uma mitocôndria gigante. Então fiz o desenho aqui, esquemático de uma mitocôndria, mostrando a membrana mitocondrial externa, a membrana mitocondrial interna, que é onduladinha, apresenta circunvoluções, que formam aí as cristas mitocondriais, onde muita coisa vai acontecer. E estas duas membranas separam 2 compartimentos. Temos aqui de beijinho escuro o espaço intermembranar e aqui no meio, de bege claro, a matriz mitocondrial, onde nós já sabemos que acontece o ciclo de Krebs. Então, entenda lá, o ciclo de Krebs está acontecendo aqui, a corda batendo aqui e o acetilcoenzima A entrando no ciclo. Conforme chega piruvato, chega na ADH aqui, o piruvato já é preparado e entra no ciclo de Krebs. Então, considere que esse ciclo acontece aqui sem parar. Enquanto tem oxigênio, ele acontece, não é? Mas agora eu preciso apresentar para você algumas proteínas transmembrana que estão presentes nesta membrana mitocondrial interna, nestas cristas mitocondriais. Vou apresentar. Muito prazer. Complexo 1, complexo 2, coenzima Q, complexo 3, citocromo C e complexo 4. Ai, calma, muito fácil. Todas estas são proteínas. Lembre-se que essa membrana mitocondrial interna, ela é uma bicamada fosfolipídica. Estas são proteínas inseridas nessa bicamada fosfolipídica, certo? E eu coloquei na legenda o nome específico delas. Para facilitar os nossos estudos, as chamamos de complexo 1, complexo 2, complexo 3, complexo 4, além da coenzima aqui do citocromo, que eu já vou explicar a função deles. Mas elas apresentam nomes específicos. Complexo 1, por exemplo, é uma proteína transmembrana conhecida como NADH desidrogenase. Mas tem nome de enzima, Lígia? Sim, porque as enzimas, elas também podem estar presas numa bicamada fosfolipídica. O que você precisa entender é que uma proteína transmembrana, ela pode ter função enzimática, de catalisar a reação, tá? Então, essa complexo 1 é NADH desidrogenase, a complexo 2 é succinato desidrogenase, complexo 3 é o complexo citocromo BC1 e o complexo 4, citocromo C óxido redutase. Vamos falar em complexos? 1, 2, 3 e 4, que fica mais fácil. Qual é a diferença desses complexos para a coenzima Q? A coenzima Q e o citocromo C são também proteínas que estão inseridas nessa membrana, mas que têm mobilidade. Então eu quero que você imagine que
A coenzima Q, ela consegue passear aqui, movimentar-se, se translocar lateralmente nessa crista mitocondrial. E o citocromo C também, tá? Essa é a diferença da coenzima Q do citocromo C em relação às proteínas do complexo. Estas proteínas dos complexos, além delas terem essa função enzimática, elas são transportadoras. Vocês vão ver que existe um íonzinho que vai passar aqui através delas, tá bom? Vejam o seguinte, todas estas proteínas com a coenzima e o citocromo são conhecidos como cadeia transportadora de elétrons. Ah, Lígia, eu lembro disso. Sim, quando o seu professor falar a cadeia transportadora de elétrons, você já sabe que é o quê? São essas proteínas transmembrana localizadas nas cristas mitocondriais. Tudo bem? Que vocês vão entender daqui a pouquinho por que a gente fala que são transportadora de elétrons, tá? Além desta cadeia transportadora de elétrons, temos a já conhecida de vocês, proteína transmembrana chamada ATP sintase. Ah, lembra dela? Lígia, quando? Vai naquelas primeiras aulas que eu mostrei a ATP sintase para vocês, mostrei inclusive todas as subunidades, ela tem um rotor, um eixo, uma porção aqui que é conhecida como ATPase. Volta lá que nós já falamos disso. É a ATP sintase a principal personagem, porque é ela que vai fosforilar o ADP, fosfato inorgânico, em ATP, que vai gerar 34 ATPs nessa última etapa, certo? Só que essa ATP sintase é um verdadeiro motor que precisa de energia para funcionar. Você lembra disso? De onde virá a energia que fará com que a ATP sintase funcione? Continua a olhar aqui. Lembra dos caminhões? NADH mais os prótons de hidrogênio, FADH2, estão todos aqui, provenientes do ciclo de Krebs, e não se esqueça dos NADHs provenientes lá da glicólise lá fora, que aconteceu no citoplasma, entraram aqui, tá? Então você não pode se esquecer que piruvatos e NADHs lá da primeira etapa entram na matriz mitocondrial. Gente, os caminhões estão todos aqui, prontos para descarregar toda essa energia, toda a sua carga. E onde isso vai acontecer? Ó que bonitinho. Que vai acontecer isso aqui. NADH, FADH2 vão se deslocar para a cadeia transportadora de elétrons, para os complexos 1 e para o complexo 2. Vejam que essas proteínas, elas são desidrogenases. E o que vai acontecer aqui? Estas coenzimas, elas vão descarregar o caminhão, vão adicionar 2 elétrons livres aqui, que vão ficar ligados a estas proteínas transmembrana, e vão liberar na matriz mitocondrial prótons de hidrogênio. Mas por que, Lígia? Ué, mas não foi o que eles arrancaram? NADH e FADH2, as coenzimas, junto com a desidrogenase, eles não arrancavam hidrogênios das moléculas e o hidrogênio ele não vem com o seu elétron? Então o que estas coenzimas fazem aqui é jogar os elétrons, tá, aqui para as proteínas e os prótons de hidrogênio sem os seus elétrons na matriz mitocondrial. Elétron é uma partícula subatômica que apresenta energia potencial. O elétron aqui vai oferecer energia para estes complexos transportarem prótons de hidrogênio aqui para fora. Olha a mágica. O que vai acontecer é o seguinte, por que nós chamamos aqui essas proteínas de cadeia transportadora de elétrons? Porque os elétrons, eles vão começar a saltar. Veja o que aconteceu, olha. Os caminhões estavam cheios, agora eles estão vazios, certo? Aqui as coenzimas estavam reduzidas, aqui elas estão oxidadas. Por quê? Descarregou elétron, descarregou hidrogênio. E esses elétrons agora vão começar a ser transportados de um complexo a outro. Vão começar a saltar. Inclusive, aqui a coenzima Q e o citocromo C participam desse
saltar dos elétrons, dessa condução dos elétrons de uma proteína para outra. Por isso que eu disse que a coenzima Q e o citocromo C conseguem se movimentar na membrana. Então, ó, volta para você entender. Depois que os caminhões descarregaram energia, os elétrons começam a saltar de uma proteína transmembrana para outra, de um complexo para outro, com a ajuda da coenzima e do citocromo. E conforme estes elétrons então vão saltando, eles vão oferecendo energia para estas proteínas fazerem o quê? Olha aqui na tela. Os prótons de hidrogênio que estavam na matriz mitocondrial, oriundos das coenzimas, começam a ser transportados para o espaço intermembranar. Certo? Então, essas proteínas da cadeia transportadora de elétrons precisam de energia. A energia é proveniente do NAD, do FAD, que carregaram hidrogênios e elétrons para cá. Os elétrons é que serão energia para as proteínas funcionarem e os prótons de hidrogênio foram, então, transportados da matriz para o espaço intermembranar. Lindo! Agora, você precisa lembrar do que vai acontecer, tá? O que vai acontecer na sequência? O espaço intermembranar vai ficar concentrado com muitos prótons de hidrogênio. Então, a concentração de prótons de hidrogênio neste espaço é maior do que aqui na matriz mitocondrial. Agora, eu preciso que você se lembre de um conceito da biologia celular, que é inclusive um transporte através da membrana, chamado de difusão facilitada. Se você não se lembra, é importante até dar uma pesquisada depois. Na difusão facilitada, o que vai acontecer é que o soluto é transportado do ponto onde ele está mais concentrado para o ponto onde ele está menos concentrado. E a difusão facilitada sempre tem uma proteína transportando, fazendo com que esse soluto passe de um meio para outro. O que vai acontecer aqui é a difusão facilitada, porque estes prótons de hidrogênio agora vão sofrer difusão facilitada através da proteína ATP sintase. Vão entrar aqui. Vamos ver isso novamente naquele vídeo bonitinho que eu mostrei para vocês. Olha lá. Olha o processo acontecendo. Matriz mitocondrial, espaço intermembranar, aqui cristas mitocondriais, ATP sintase funcionando. Ela apresenta um rotor que precisa girar. Esse rotor só gira quando esses quadradinhos amarelos aqui, ó, os prótons de hidrogênio, começam a migrar do espaço intermembranar de volta para a matriz mitocondrial. Os prótons de hidrogênio, então, oferecem energia para a ATP sintase rodar o seu rotor. Vejam que os prótons vão saindo aqui de volta para a matriz. Caem de volta na matriz, tem um canal de saída aqui. Quando este rotor gira, o eixo aqui de baixo da ATP sintase vai se movimentar também. Então, o rotor movimenta o eixo aqui embaixo, olha lá. E este eixo movimenta essa outra subunidade, que é a porção ATPase da proteína. Essa porção da proteína aqui pega o ADP e o fosfato inorgânico e converte em ATP. Lígia, mas da onde ela pega? Gente, é importante até salientar, dar um pause aqui para explicar isso. Essa porção da ATP sintase, essa subunidade dela, que tem função enzimática, ela já tem afinidade por fosfatos e por ADP. Então, todos os fosfatos livres e os ADPs na matriz mitocondrial grudam, como um imã aí, nessa porção da proteína, tá? Nessa porção de baixo. Quando o rotor da ATP sintase gira, porque os prótons de hidrogênio entram e o eixo movimenta essa porção, então essa porção da proteína começa a catalisar a reação e ligar ADP a fosfato e a produzir o saldo dos 34 ATPs. Vamos lá? Vamos ver aqui, ó. Volta para o nosso slide. Esse slide nos mostra o cenário final. Depois que os prótons de hidrogênio já foram transportados para o espaço intermembranar, passaram por aqui, ó, entraram pelo rotorzinho, fizeram o rotor da ATP sintase funcionar, ela então gera um saldo
de 34 ATPs. Mas, veja aqui, qual é o cenário final? As coenzimas aqui, ó, já estão todas oxidadas. Os elétrons que participaram da cadeia transportadora de elétrons estão livres aqui. Elétron livre é um problema. Eles foram utilizados porque vocês viram que durante todas as aulas de respiração celular tinham as coenzimas NAD+ e FAD+ para carregar estes elétrons. Elétrons livres na célula podem gerar radicais livres. Estes elétrons eles podem se ligar a outras moléculas, reduzir outras moléculas, mudar essa conformação e gerar os radicais livres. Então não é legal. Eu não posso deixar elétron solto. Ah, Lígia, então as coenzimas vão pegar de volta? Coenzima, quando o caminhão descarregou, ele não pega de volta. Um outro problema que temos aqui a se resolver são os prótons de hidrogênio que foram bombeados de volta para a matriz mitocondrial. Então, eles foram transportados para o espaço intermembranar pela cadeia transportadora de elétrons e entraram aqui. Quando eles entraram de volta, fizeram a ATP sintase funcionar, produziu-se a quantidade de ATP. Só que esse monte de próton de hidrogênio livre também é um problema porque acidifica o meio. Prótons de hidrogênios livres no meio de uma solução tendem a reduzir o pH. A gente precisa eliminar isso aqui. E outro problema é que o ciclo de Krebs para? Não. Enquanto tem oxigênio, o ciclo não para. E agora, professora, você não falou até agora do oxigênio. Agora eu vou falar para você. Por quê? Estes prótons de hidrogênio e elétrons precisam ser eliminados da matriz para que novas coenzimas carreguem elétrons aqui para a cadeia transportadora. E aí é que vai entrar a estrela final de toda a reação, oxigênio. O oxigênio está representado aqui, pessoal, com essa nuvenzinha. Por que é que eu escrevi aqui dentro? Meio O2. Por uma questão de nomenclatura na química. O oxigênio é um elemento químico que sempre é encontrado no ambiente sob a forma de molécula, O2. Tá? Então, um oxigênio está sempre ligado covalentemente a outro oxigênio. Não encontramos o átomo de oxigênio em seu estado fundamental inteiro livre no ambiente. Então, o O2 é que vai penetrar no nosso organismo, que vai atingir as células para participar da respiração celular. Porém, por que eu escrevi que é meio O2? Porque um elemento oxigênio apenas da molécula é que vai participar da reação, um elemento por vez. Por isso, convencionou-se escrever meio O2 em vez de escrever apenas oxigênio, uma vez que eu não encontro o oxigênio solto sozinho, tá? Para não dar a entender isso. Então, esse meio oxigênio vai fazer o seguinte na matriz. Ele vai fazer a faxina geral desse monte de elétron solto e esse monte de próton de hidrogênio solto. O oxigênio, ele é o aceptor final dos elétrons e dos prótons de hidrogênio. Meio O2 vai captar 2 elétrons e 2 prótons de hidrogênio. E esta reação vai gerar a formação de uma molécula de água. Certo? Então, veja que bonitinho. 2 prótons de hidrogênio se ligam aos 2 elétrons, aí nós temos então 2 átomos de hidrogênio, propriamente dito, H2, com meio oxigênio, O. O que o oxigênio fez aqui? A limpeza, para que nós possamos dar continuidade ao processo de respiração celular. Então, em vez de deixar prótons de hidrogênio e elétrons soltos, que pode gerar radicais livres, alterar pH, nós recolhemos e produzimos água. Afinal, a água é um produto do metabolismo que não é tóxica, não faz mal. Não é verdade? Agora, veja o seguinte, o que os alunos muitas vezes ficam intrigados. Professora, mas por que o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa acontecem apenas mediante a presença do oxigênio? Porque você precisa pensar, se não tiver oxigênio, estes elétrons livres, vamos voltar, se não tem oxigênio, estes elétrons e prótons de hidrogênio vão começar a se acumular na matriz. E aí é que vai começar a fazer uma fila de caminhões de coenzimas NADH e FADH2, tá? Imagina porque o ciclo de Krebs não para, continua jogando NADH, FADH2, glicólise não para.
E esse monte de coenzima reduzida querendo liberar energia não vai encontrar espaço para liberar, porque está cheio de elétron aqui. Outro problema, o acúmulo de prótons de hidrogênio aqui na matriz começa a aumentar a concentração. Para que os prótons de hidrogênio sejam transportados para o espaço intermembranar e do espaço intermembranar eles migrem de volta para a matriz, tem que ter diferença de concentração, que é o processo de transporte através da membrana. Então começa a se acumular uma quantidade tão grande aqui que não dá para gerar essa diferença de concentração e fazer os hidrogênios entrarem. Entendeu? E aí é que o ciclo de Krebs vai sendo interrompido. NADH, que foi produzido na glicólise, começa a devolver seus hidrogênios para o piruvato, fermentação lática. Vamos fazer lactato, para por aqui, porque não dá, não tem oxigênio para fazer a faxina na matriz mitocondrial. Eu não sei se você conseguiu entender a magia disso, porque é muito bonitinho, é fantástica a participação de cada molécula no processo de respiração celular. Caso não tenha entendido, volte, assista o vídeo, tire as suas dúvidas, porque no final das contas o processo é bastante simples se nós entendermos e tivermos condições de desenhar este mapa mental, resumir tudo.